natureza da lírica, tentativas de definição, teorias de distinção. Hoje nós iniciamos aí a nossa discussão sobre teoria literária. Quando a gente fala em teoria literária, parece que é um conceito assim muito claro, né? A teoria sobre a literatura. Mas na realidade, a teoria literária é um fenômeno do século XX, isso que a gente vai ver hoje, né? Que é ligado aí à ascensão da linguística teórica, né? Da ciência da linguística. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tentando pensar agora em distinção, ou seja, o que a lírica tem de específico, no que ela se distingue de outros gêneros. Como a gente já discutiu aqui, é complicado falar em distinção, especialmente depois do romantismo, né? Porque você vai ter uma mistura de gêneros. Quando você tem esse momento em que a originalidade passa a ser o grande critério para a produção de poesia, então você não precisa mais imitar aqueles modelos dos autores clássicos, mas sim criar o que você quiser, você começa a ter a possibilidade aí de uma mistura muito maior. Então vai ficando muito mais difícil de você definir um gênero. Os gêneros começam a ficar mais diluídos, porque você tem novas possibilidades, né? Para a criatividade humana aí, que é gigantesca, né? Bom, com relação à teoria literária, o grande problema para a teoria literária é, primeiro, se a poesia representa, né? A poesia representa algo, assim como a gente estava falando sobre se a prosa representa, ou a ficção representa, um filme representa, um pintor representa. A poesia efetivamente representa? E a outra questão para a teoria muito importante é qual é o papel da linguagem? Porque a gente fica falando como se a gente lesse um poema e aquilo que estivesse sendo dito passasse para a gente sem mediação. Mas a gente tem que lembrar que a gente está falando em literatura. E a literatura tem como natureza a própria linguagem. Um poema não existe fora da sua linguagem. Então, esse papel da linguagem é algo que a teoria vai apontar o tempo todo. E dizer, fique ciente de que isso é um texto escrito. Isso não acontece de verdade. A sua materialidade é a escrita. E isso é bem importante para a gente discutir aí a representação da poesia, ou como ela faz isso. Bom, com relação à poesia e à representação, a gente tem aí uma série de questões, de características que parecem se ligar aí ao gênero poético em todas as sociedades, né? Algumas obras, né, de alguns autores tentam dar conta disso, né? Então, comparar, por exemplo, o que eles entendem na tradição da poesia chinesa como poesia, né, como lírica. E claro, você tem aí algumas coisas que são diferentes, mas há algumas coisas que são essenciais. Que coisas no caso do gênero lírico? Primeiro, parece que a representação do momento de estasis, do momento estático, né, do estado de ânimo, de algo que é anterior a uma ação ou posterior a uma ação. Não a ação em si, mas aquilo que se liga a ela. Em segundo lugar, a questão da atemporalidade. A ideia de que a lírica seria radical presença, né? Você tem aí um momento que é apresentado como único, como se o tempo não fosse passar. E a subjetividade e a concentração discursiva num eu enunciador. Então, ao contrário do que acontece, por exemplo, no romance, né, em que você tem várias vozes narrativas aí em disputa, na lírica você tem uma concentração em torno do eu lírico. Então essa é uma questão bem importante para a gente pensar na lírica, a concentração no eu. Mesmo que esse eu não esteja enunciado, ele está ali, né? Ele pode ser objetivo, ele pode tentar se apagar, mas existe uma concentração no discurso do eu, no discurso interior do eu, né? Bom, agora então falando um pouquinho sobre a história da teoria literária para a gente entender como que se deu, portanto, todo esse questionamento sobre se a poesia representa algo, se a linguagem não é, na verdade, algo que te engana, né? Se você não tem aí uma questão específica de linguagem. Já vou dar um spoiler aí nessa aula, que a teoria não conseguiu dar conta de responder a todas essas questões. Isso não quer dizer que o problema não seja interessante. Na realidade, se a gente for pensar qual o papel da teoria, ela pôde, pela primeira vez, fazer com que a gente se lembrasse de que
o nosso objetivo tem que ser o texto, a análise do texto. Como a gente vai falar muito nessa disciplina sobre análise de poemas, a gente tem que pensar que toda análise que a gente quer defender tem que ser mediada pelo texto e confirmada pelo texto. E por isso a teoria é um passo importante na análise de poesia. Ela nos ajuda a pensar em o que o texto diz, mas o texto está dizendo isso, como o texto faz isso, né? Então isso é bem importante a gente pensar. Bom, a teoria literária, então, é um movimento que acontece ao longo do século XX, desde o início do século até o final do século, mas tem, assim, o seu auge mesmo, a sua explosão, que parecia que não existia, na verdade, outra forma de estudar literatura, né? Nos anos 60 e 70, né? 1960, 1970, você vai ter esse momento aí de explosão. Mas, para a gente entender como isso acontece, primeiro a gente tem que entender o fato de que você tem um declínio da história da literatura, né? Então, antigamente, né, no século XIX, por exemplo, a história literária, você tentar aí discutir a história de uma língua, a história de um povo por meio da sua literatura, era a grande ciência, né? Era o que se fazia em termos de estudos literários. A partir do século XX, essa ciência começa a entrar em declínio e você tem aí um momento de explosão da linguística. Tá? Essa explosão da linguística só pode acontecer graças a um livro chamado Curso de Linguística Geral, que sai em 1916, e ele é um livro do Ferdinand de Saussure, que é um linguista, o pai da linguística moderna. Na realidade, ele era filólogo, mas Saussure ele vai trabalhar com a linguística de um jeito bastante diferente. Esse livro não foi, na verdade, escrito pelo Saussure, né? Os alunos dele compilaram as aulas e contaram como que ele estava estudando as línguas. Basicamente, por que é importante esse livro? Vejam, o Saussure vai ser o primeiro cara que vai dizer assim, a gente não precisa estudar a língua inglesa, a língua francesa, a língua portuguesa, né? Tem coisas que são comuns a todas as línguas. Então ele vai tentar criar aí uma análise que seja não substancialista, né? E, na verdade, que saia um pouco da questão historiográfica mesmo, né? O fenômeno pode ser estudado como uma lei geral para todos os fenômenos. E essa possibilidade, na verdade, vai abrir uma série de possibilidades para outras áreas do conhecimento. Por exemplo, a antropologia, né? Você não precisa estudar uma sociedade específica, você pode tentar achar leis que perpassem toda a sociedade. Uma metáfora que eu acho que é interessante de gente pensar é a questão da própria língua, né? Se a gente pensa, por exemplo, no alfabeto fonético, né? Existem aí milhares, milhões de possibilidades linguísticas, né? Existem milhares de línguas, inclusive línguas literárias. Existem formas de falar completamente diferentes. Mas todas essas línguas, toda essa realidade tão ampla, tão variada, é restrita, na verdade, a poucos fonemas, né? Uma série de fonemas. Então, na verdade, achar, digamos, esse alfabeto fonético de outras coisas, como das línguas em geral, ou das sociedades, ou da própria literatura, como a gente vai ver, era um pouco o objetivo desse primeiro momento, né? Na verdade, você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo em lugares diferentes. Nos Estados Unidos, você tem o auge aí, na década de 20 já, da nova crítica norte-americana, né? O New Criticism, né? Você tem esse momento em que se está discutindo a materialidade do texto. Ao mesmo tempo, você tem na Rússia, também na década de 20 principalmente, do século 20, esse grande auge do formalismo russo também, que está tentando discutir algumas questões bastante importantes para a teoria. E, posteriormente, quando muitos desses formalistas russos espalham-se aí pela Europa e depois pelos Estados Unidos, mas especialmente, né, quando você tem o encontro entre o Lévi-Strauss, que é o pai da análise estruturalista na antropologia, e um grande linguista super importante que é o Roman Jakobson, a gente vai falar bastante dele hoje, que era também parte dos formalistas russos, você tem o nascimento do estruturalismo, né? Que é essa área de conhecimento que vai tentar dar às ciências humanas esse status científico. Então a metodologia é muito importante para os estruturalistas, né? Eles estão tentando, na verdade, criar um método de estudo. E é isso que a gente vai tentar investigar. Será
que fenômenos tão amplos e parece que, né, tão desligados aí da matemática como a poesia podem ser analisados dessa forma, cientificamente? Essa talvez seja a grande pergunta que o estruturalismo coloca pra gente, né? Bom, então vamos falar primeiro sobre o formalismo russo. O formalismo russo vai apontar para a importância do papel da linguagem e para o que eles chamam de estranhamento. A defesa aí de um autor chamado Viktor Shklovsky é que você teria, diante de um poema ou de uma obra literária em que você tem uma linguagem muito concentradamente literária, você teria um momento de estranhamento. E aquela linguagem seria tão estranha que ela te tiraria do automatismo perceptivo. Então, na vida real, na vida comum, a gente está no automatismo perceptivo. A gente está ligado no automático. A nossa percepção está ligada no automático, né? Quando você está diante, segundo esse autor, né, você está diante de uma construção literária que lhe causa estranhamento, você é tirado repentinamente desse automatismo perceptivo. E daí, para ele, por isso, a linguagem literária tinha que ser estranha, diferente, né? Ela tornaria as coisas muito diferentes. Vejam, gente, a gente não está à toa aí diante do momento em que vão ascender todas as vanguardas, né, literárias, artísticas. Então, é um momento em que o entendimento de linguagem está muito ligado a essa linguagem que realmente causa estranhamento, né? Claro, a teoria, como qualquer área, não está desligada, né, do seu contexto histórico. Então ela está pensando num conceito de poema aí bastante moderno. Isso é bem importante para a gente pensar também nas possíveis críticas de se fazer a não amplitude desse conceito na realidade, né? Talvez seja um conceito que seja complexo nesse sentido. Além disso, você tem o seguinte, né? Se realmente o grande objetivo da linguagem literária fosse apenas o choque, ela pararia de chocar, né? Então, quando chegasse um momento que você tivesse uma academicização ou uma rotinização de certos recursos, ela perderia seu poder de choque. Logo, você não poderia definir a literatura só pelo poder de choque. Essas são algumas críticas à ideia de estranhamento, mas é uma ideia importante e que vai dar frutos, como a gente vai ver aqui. Bom, outra questão importante, então, é esse texto, que é um texto relativamente longo do Jacobson, esse linguista, que se chama Linguística e Poética, está dentro de um livro chamado Linguística e Comunicação. Porque o que acontece? O Jacobson vai defender, na realidade, que você tem aí uma função poética da linguagem. Ao contrário do que aconteceu lá no Shklovsky, ele não vai dizer que isso é exclusivo da literatura, tá, pessoal? Ele não está dizendo assim, só existe função poética na poesia. Na realidade, o exemplo, né, que o Jacobson dá de função poética na linguagem é um slogan, né, que é I like Ike, né? Eu gosto do Ike. Em que você tem, no verbo like, você tem o nome Ike, que era o nome do candidato político, né, para quem esse slogan foi feito, e ele vai dizer assim, que esse trocadilho cria um estranhamento sobre a linguagem. Então podem ver que o conceito de estranhamento, por mais que ele não dure tanto tempo, ele vai sendo modificado ao longo de outros autores, né? Por exemplo, esse texto do Jacobson já é um texto posterior. Então, na realidade, ele está já lapidando esse conceito para pensar essas questões. Bom, então vamos dar uma olhadinha em algumas dessas questões presentes aí no texto do Jacobson. Então vamos pensar um pouquinho nesse esquema, né? Do que o Jacobson está falando nesse texto. Ele vai dizer assim, toda mensagem humana, absolutamente toda mensagem, sempre tem 6 aspectos envolvidos, certo? Então, o primeiro aspecto é o locutor, né? É aquele que emite a mensagem, emissor da mensagem. Daí você tem a mensagem em si e o interlocutor, ou receptor da mensagem. Então, por exemplo, assim, se eu chego aqui e digo, olá, né? Eu sou o emissor dessa mensagem. A minha mensagem é olá e o receptor é você, meu aluno, que está me ouvindo. Mas ele vai dizer, não tem só essas 3 coisas envolvidas. Porque, por exemplo, para você me entender, você tem que conhecer a mesma língua que eu, né? Então, o código em que essa mensagem está codificada, né? Se eu dissesse aqui, olá, em uma outra língua, por exemplo, se eu usasse Libras, né? Você teria que conhecer
né, o meu mesmo código, compartilhar o código comigo para poder me entender. Então, isso é essencial, você tem que ter um código. Além disso, você tem que ter um canal de comunicação que funcione, né? Por exemplo, você está assistindo a essa aula, né, por meio de uma mídia. Então, essa mídia é o canal em que transmite a minha voz de forma digital. Então, você tem aí um canal de comunicação. Se esse canal for quebrado, né, você não vai conseguir estabelecer essa comunicação. Então, esse é um aspecto envolvido na comunicação. Então, temos aí, né, emissor, eu, mensagem, olá, receptor, você, né? Temos o canal, né? Minha voz, ou o vídeo, a mídia, né? O som digital que sai aí do seu dispositivo e o código. Qual é o terceiro? O contexto dessa mensagem. Por exemplo, olá em uma aula significa uma coisa, né? Em outros contextos poderia significar inúmeras coisas diferentes, né? Por exemplo, se eu estivesse ligando para um amigo que está muito tempo sem falar comigo, bravo, eu digo olá, esse olá certamente diz várias coisas muito diferentes, né, do que um simples cumprimento. Então isso é bem importante para te pensar que tudo isso está envolvido na comunicação, sempre, em qualquer mensagem. Só que daí o Jacobson vai dizer o seguinte, veja, beleza, tudo isso está envolvido, mas tem um a mais aí. Às vezes, a própria mensagem, o conteúdo dessa mensagem, se volta para um desses aspectos da comunicação. E aí ele vai estabelecer, a partir dessa percepção, 6 funções da linguagem, tá? Quais são essas funções? Por exemplo, uma mensagem pode se voltar ao emissor. Por exemplo, numa mensagem em que, ao contrário de dizer olá, eu fale sobre os meus sentimentos, sobre como eu estou me sentindo, sobre as minhas angústias. O conteúdo da minha mensagem sou eu que sou emissora dessa mensagem. O Jacobson vai dizer que aí a gente está diante da função emotiva ou expressiva da linguagem, que é quando a linguagem se volta para o emissor. Mas, ao contrário, eu poderia estar tentando convencer o meu interlocutor de alguma coisa, né? Então, você deveria fazer isso, porque você não faz isso. Quando eu tento influir no comportamento do meu emissor, eu estou diante da função conativa ou apelativa da linguagem, em que o foco da minha mensagem é o meu receptor. Além disso, para o Jacobson, você pode também ter como conteúdo da mensagem o próprio canal. Por exemplo, sabe quando você pega o telefone e fala alô, né? Esse alô não significa nada, ele é um teste comunicativo, ele é um teste de canal. Para o Jacobson, isso é o que chama de função fática da linguagem, né? É só ver se o canal de comunicação está funcionando, né? Você tem uma série de momentos, né, na língua, na fala, em que você testa o canal de comunicação. Por exemplo, se eu digo, vocês estão me ouvindo bem? Vocês conseguem entender? Deu para entender? Eu estou testando, né, se a comunicação está se efetivando. Meio que essas coisas não servem para outra coisa que não falar do próprio canal de comunicação. Além disso, eu posso, por exemplo, ter como conteúdo da mensagem meu próprio código, né? Como assim? Se eu estou falando sobre como funciona a língua portuguesa no código língua portuguesa, o meu código é assunto da minha mensagem, né? É a mesma coisa quando você, por exemplo, tem um quadro em que um pintor pinta um quadro, né? Você tem o código sendo tematizado no código. Essa é uma função que a gente chama de função metalinguística da linguagem, né? Você tem uma metalinguagem. A linguagem se volta sobre si mesma, o código se volta sobre si mesmo. Além disso, o Jacobson vai falar também em mensagens que tem como tema o contexto, né? A função referencial da linguagem, que na verdade é aquela parte da linguagem que está sendo informativa, está falando do mundo, de tudo que não tem a ver com a própria linguagem, né? Então, falando, por exemplo, assim, ontem aconteceu tal coisa, uma notícia, por exemplo, qualquer texto informativo tem como foco o contexto da mensagem, portanto, função referencial da linguagem. Tá. E aí, a definição do Jacobson sobre a função poética da linguagem, isso que ele chamava de função poética, é quando a mensagem tem como conteúdo a própria mensagem. Como assim, né? Vamos pensar o que o Jacobson queria dizer com isso. Ele está dizendo, na verdade, que existem 2 eixos
quando a gente fala em comunicação, né? Um eixo é o eixo da combinação, né? Por exemplo, em português, em geral, eu vou usar o sujeito antes, depois um verbo, depois um complemento, se houver complemento, né? Então eu digo, eu gosto de você, né? Eu tô fazendo toda uma combinação. Eu gosto de você. Sujeito, verbo, objeto indireto nesse caso. Você tem aí só a combinação. Para o Jacobson, na maioria dos casos, você só se importa com a combinação. Mas existe um outro eixo também, que é o eixo de seleção, né? Então, você pode ter outras, por exemplo, gosto, né? Você pode ter uma série de outras coisas. Eu posso, em vez de usar gosto, usar adoro, amo, não desgosto, né? Então, as escolhas que eu posso fazer do ponto de vista do léxico, né, tem a ver com o eixo de seleção da linguagem, né? Então, eu posso usar menina, garota, guria, tudo isso são as possibilidades que eu tenho. O que ele vai dizer? Na maioria dos casos, quando a gente está na comunicação comum, a gente não fica pensando, né, na seleção. Mas num texto, por exemplo, num slogan, né, publicitário, quando você tem um trocadilho, você não pode pôr qualquer coisa, você tem que criar. Então, digamos que o eixo de seleção passa a ser mais importante que a própria combinação, né? E essa mudança, a projeção desse eixo de seleção sobre o eixo de comunicação é o que o Jacobson chama de função poética da linguagem, ou de poeticidade, tá? Vejam, como eu disse para vocês, e como o exemplo aí do slogan publicitário já diz, não é exclusivo da poesia, você não tem essa exclusividade da função poética da linguagem, né? Você tem função poética da linguagem até no trocadilho, para o Jacobson. Porém, né, o que o Jacobson vai dizer? Que você vai ter, nesses casos, uma concentração maior, né? Na poesia, na literatura, você tem uma concentração maior da linguagem. E isso é super importante porque vai entrar num conceito que é fundamental para a teoria literária, especialmente para o estruturalismo, que é o conceito de literariedade, tá? O que é literariedade? Isso é bem importante. Bom, a literariedade para os estruturalistas é precisamente a essência da palavra literária, que a diferencia, segundo essa escola crítica, da língua comum. Então, para esses estudiosos, o uso literário da linguagem se afasta da referenciação ou da comunicação. Ele amplia a reflexão sobre a própria natureza linguística. Ele te obriga a olhar para a linguagem. Então, nesse sentido, o texto literário, comparado a outros textos, possui uma maior concentração de sentidos. Ele vai usar mais coisas, mais aspectos, mais figuras, mais construções para complexificar a linguagem e assim fazer com que você tenha a consciência de que existe essa mediação da linguagem. Sim? Vejam, pessoal, isso é real, isso é verdade? Depende, tá? É muito difícil defender isso. É claro que você tem mais estranhamento ou você percebe melhor essa literariedade em alguns textos do que em outros, né? Se você olhar, por exemplo, para alguns autores, como, por exemplo, os ensaios do George Orwell, né? Dificilmente o próprio George Orwell diria que como ele está dizendo é mais importante do que o que ele está dizendo, né? Para o estruturalismo, o como tem que ser pelo menos tão importante quanto o que. Mas é muito difícil de a gente achar essa lei geral, assim, tão exclusiva da poesia, porque na realidade esse é um fenômeno, a gente está falando de um fenômeno aqui que é milenar, tem milhares de anos, né? Muito difícil você ter esse conceito. Isso não significa que isso não seja interessante, né? Porque, de certa forma, os estruturalistas foram os primeiros a apontar, olhem para a linguagem é importante, tem que ser justificado pela linguagem. Então esse foco na linguagem é bem importante mesmo. Mas quanto a um conceito de poesia, acho que eu gosto de pensar como fala um importante manual de teoria literária do Terry Eagleton, que vai defender o seguinte. Dei uma olhada nessa citação para pensar que interessante, né? Então, John Ellis argumentou que a palavra literatura funciona como a palavra mato. Mato não é um tipo específico de planta, mas qualquer planta que, por uma razão ou outra, o jardineiro não quer no seu jardim.
Literatura talvez signifique exatamente o oposto. Qualquer tipo de escrita que, por alguma razão, seja altamente valorizada. Como os filósofos diriam, literatura e mato são termos antes funcionais do que ontológicos. Então, quando a gente fala em ontologia, a gente está falando em algo que é, né? Algo que algum conceito é por essência. O que está sendo defendido aqui é que talvez poesia, literatura não sejam conceitos que sejam conceitos funcionais, tenham a ver com como a gente olha para certos textos. Isso explicaria, por exemplo, porque alguns textos que eram considerados literatura dificilmente seriam considerados, em outras épocas, dificilmente seriam considerados literaturas na nossa época, né? Então, assim, às vezes você tem poemas antigos que você fala, mas isso era um poema? Sim, porque, na verdade, o olhar para isso é um texto poético, ou era assim que se fazia a poesia. Então, por isso que é tão importante a gente ter, além do foco na linguagem, e acho que os estruturalistas estão certos em, né, apontar essa questão, é fundamental também que você tenha aí um foco realmente grande na história, né, em como esses conceitos vão sendo construídos. Para quem quer saber um pouquinho mais sobre isso, vale bastante a pena conhecer o livro do Ítalo Calvino, né? Que se chama Por que Ler os Clássicos, né? Então, vejam, o que acontece, né, nesse livro? Ele vai ter uma introdução em que ele vai definir uma série de questões, né, para algo ser clássico. Quando a gente fala numa obra clássica, na realidade a gente está falando numa obra que fica sendo importante por muito tempo. E uma das perguntas do Calvino é, essa obra é em si algo ou a gente ressignifica essa obra? Cada sociedade vai olhar para essa obra de uma forma diferente. Você pensa, por exemplo, num clássico como Machado de Assis, né? Você tem lá o Dom Casmurro do Machado de Assis. Cada época vai ler o Dom Casmurro de um jeito diferente. Então isso é bem importante, né, de se pensar. E o livro do Calvino, além de trazer toda essa reflexão teórica importante nessa sua introdução, ainda traz uma série de ensaios sobre grandes obras clássicas, né? Então, por exemplo, o Dom Quixote, né? Como que a gente pode ler? E é um livro bem bonito, é uma linguagem bem legal, assim, porque ele fala muito sobre a própria experiência de leitura dele com esses livros. Então, uma forte recomendação aí para quem quer saber mais sobre essa questão de construção do que é literário, do que não é literário. Hoje a gente viu, né, que mesmo que a definição de uma essência da poesia dada pela teoria literária talvez seja aí insuficiente, não significa que as ferramentas que essa teoria traz para a leitura dos textos sejam ineficientes. Então, essas ferramentas que a gente passa a olhar com mais carinho, com mais cuidado. É isso aí, muito obrigada e bons estudos!